Então, o primeiro passo, né, que a gente vai utilizar nesse modelo de feedback é anunciar a sua intenção. Lembra que no planejamento você pensou na intenção. Agora, nesse primeiro passo, você vai anunciar a sua intenção. E quanto antes você anunciar a sua intenção, melhor. Porque talvez você já tenha vivenciado uma situação onde alguém chega para você e fala assim, viu, a gente precisa conversar. E a pessoa não te fala para que ela quer conversar com você. A gente precisa conversar, vamos conversar daqui 2 horas. Meu, talvez, se você for uma pessoa ansiosa, você vai passar essas 2 horas se remoendo, achando que 1000 coisas vão acontecer. Mas às vezes não é nada demais. Às vezes alguém no teu trabalho, o teu líder te chama para conversar dali 2 horas, ele vai te promover. Mas você vai passar 2 horas remoendo, você não vai ser mandado embora. Então garanta que quando você for oferecer um feedback, você coloque a intenção logo no início. Viu? Preciso conversar com você e a minha intenção é falar disso, disso e disso. Você está anunciando o teu objetivo. Então o primeiro passo é anunciar a intenção. Repara que é parecida com a questão da identificação da conversa, né? Mas aqui você está forçando a identificação. Você está falando, olha, a minha intenção é essa daqui. No segundo passo, depois que você anunciou a sua intenção, você vai explanar quais são os fatos e impactos. Nessa ordem, primeiro você vai falar dos fatos, depois você vai falar dos impactos. E por fim, nessa etapa, né, você vai falar fatos e impactos, você vai dizer o que você gostaria que mudasse. Então, primeiro, anunciei a intenção. Segundo, dei fatos e impactos e já coloquei, como eu sou o líder, já coloquei quais são os pontos que eu gostaria que mudasse. Nesse momento, veja, eu vou investir bastante tempo falando do fato, bastante tempo falando do impacto, coloco o que eu gostaria que mudasse e aqui tem um pulo do gato muito importante. Nessa hora você precisa ouvir da outra pessoa o ponto de vista dela a respeito dessa questão. Se você não ouve o ponto de vista do outro, você fica sem material para trabalhar. E como é que você pode ouvir o ponto de vista do outro nesse momento? Uma vez que você anunciou fatos, impactos e disse o que você gostaria que mudasse, você joga para o outro. O que você pensa sobre isso? E deixa a pessoa falar. Se necessário, você dá uma lapidada no discurso, dá uma orientada, coloca um pouco mais de atenção nos fatos, nos impactos, até você mostrar para outra pessoa o caminho que tem que ser seguido. E aí, uma vez que foi entendido fato, impacto e necessidade de mudança, somente aí você pode passar para a terceira etapa. A terceira etapa que você vai utilizar no feedback é traçar um plano de ação. Traçar um plano onde você, como líder, está apoiando a outra pessoa a evoluir. Então, você já deu para ela o que é necessário mudar. E você já ouviu dela qual é o ponto de vista dela em relação a isso. Agora é o momento de vocês juntos traçarem um plano. Lembra do que eu falei? Se a pessoa soubesse fazer certo ou fazer do jeito que você gostaria, ela já faria. Ela não está querendo te desafiar, não está querendo traçar uma estratégia para se dar mal. Mas nesse momento é importante que juntos vocês tracem um plano. E aqui, a grande dica é deixar que a pessoa comece trazendo as possibilidades. Então, na etapa 3, você não começa falando, você começa perguntando. Olha, diante desse cenário, diante disso que você já entendeu, o que você pode fazer de diferente? O que você vai fazer diferente no futuro? Não adianta a gente ficar discutindo o passado aqui. O que você vai fazer diferente? Quais são as mudanças que você precisa inserir? Qual é o plano de ação que você vai criar? Você vai questionando a outra pessoa para ela trazer isso. Então, dentro do cenário que você está trabalhando, do case real que você está trazendo de feedback, imagina que nesse planejamento que você já teve de intenção, planos de fatos, né, aquilo que você vai levar e de impacto, nesse momento você já entregou tudo que você tinha planejado. Agora é o momento de ouvir a outra pessoa. O que o outro tem a dizer? Qual é o plano que o outro está elaborando? É claro que aqui pode ser que o plano que o outro elabore não faça totalmente sentido ou não faça nada sentido. E aí você, como líder, precisa intervir. Essa intervenção que você vai fazer é para lapidar a ideia do outro. E toma muito cuidado para não simplesmente cortar a ideia do outro. Tipo, nossa, o que você falou não vai funcionar. Eu penso melhor, eu penso isso, isso, isso. Você acabou com a estratégia. Como é que você pode fazer isso de um jeito diferente? Você pode olhar o que o outro trouxe e aproveitar isso para lapidar, incluir novas ideias. Do tipo assim, nossa, você trouxe essa questão, é uma possibilidade, mas você já pensou nessa outra? Essa é a outra que eu tinha pensado. E aí você vai jogando isso na mesa, nesse contexto, para vocês juntos poderem traçar um plano. Esse plano, uma dica muito importante a respeito dele, ele tem que ser simples. Ele tem que ser com mudanças simples para que a pessoa possa colocar em prática, para que ela possa de fato fazer. Não adianta aqui você querer resolver a vida. Talvez, se a situação for muito complexa, você possa quebrar isso em outros feedbacks. Então, trabalhar uma coisa de cada vez, para que uma vez que a pessoa evoluiu num ponto, aí você acrescenta o outro. Então, etapa 3, o plano de ação.
Então você anunciou sua intenção, você anunciou os seus fatos, impactos e necessidade de mudança, agora você traçou um plano de ação junto com a outra pessoa. A etapa 4 é a validação, é a verificação do entendimento e compromisso. Repara que a gente acrescenta compromisso no feedback. Porque se você der um feedback para mudança e não tem compromisso no final, lascou. Então é nesse momento que você tem que garantir que a outra pessoa entendeu tudo o que precisa ser feito e resgatar essa necessidade de compromisso em relação ao que ela sabe que tem que fazer. E como é que você faz isso? Efetivamente ressaltando a importância para a pessoa. Ela vai se comprometer com a importância do resultado, não necessariamente com as ações em si, mas se ela estiver muito conectada com a importância do resultado, com os ganhos que ela, você e a equipe vão ter em relação a isso, mais compromisso ela vai trazer. Então é a hora de evidenciar, para garantir que ela saia com o entendimento e com o compromisso. Dessa forma você tem muito mais chance de ter mais resultado com o seu feedback. Agora, eu queria dividir com você que a gente passou a maior parte dessa aula falando do principal tipo de feedback, que é um feedback para melhorar o desempenho da outra pessoa, para que a outra pessoa evolua, afinal ela está fazendo alguma coisa que não está muito legal. Mas esse é um tipo de feedback. Tem outros dois.